Projeto no deserto, e Deus é esse, que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Glória a Deus. Muito bem, amados, no livro de Marcos, capítulo 6, e o verso 30. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Eu gostaria que você, o senhor, a senhora, acompanhasse a leitura conosco. E vamos meditar naquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Por favor, apóstolo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Parou? Pode sentar aí, apóstolo. Pode sentar um pouquinho aqui que nós vamos dar uma meditada neste trecho aqui. E depois nós vamos meditar na segunda parte desta mensagem. Mas a princípio, Jesus ele está sobrecarregado. Jesus com seus discípulos estão sobrecarregados. Percebam que eles não tinham tempo nem para comer. Não tinham tempo nem para comer. Às vezes, a gente reclama de barriga cheia. Às vezes eu, você, nós reclamamos de barriga cheia. E os discípulos que não tinham tempo nem para comer, como está escrito aqui. Eram tantas coisas, tanta gente para atender, tantas tarefas, tão grande as suas responsabilidades, que eles não tinham tempo de comer. Esta palavra não tinham tempo nem para comer. E isto está nos apontando para quê? Que eles estavam sobrecarregados. Eles precisavam de um momento a sós para eles descansarem. Assim como você, assim como eu, também, se sendo assim, estivermos muito atarefados, sobrecarregados, nada mais do que justo você pegar um dia a sós para descansar. Glória a Deus, amados. Eles e o Senhor Jesus só queriam um lugarzinho, nem que fosse pequenininho, para poder descansar. Porque eles não tinham tempo nem para comer. Jesus então entra no barquinho com os discípulos e eles decidem então atravessar o mar. Do outro lado nós sabemos que realmente é um lugar deserto, próximo a Gadara, enfim, atravessou ali, é um deserto. E eles só queriam achar um lugar deserto para poder o quê?
dar uma descansada. Partiram eles no barquinho. Mas quando eles partiram naquele barquinho para ir para um lugar deserto, as pessoas que estavam ali, como está escrito, viram eles partirem. Viram eles partirem. Vejam que aquele mar é um mar gigantesco. São mais de 25 quilômetros de extensão. Impossível, porque naquele tempo não tinha lupa, não tinha nem óculos. Então quem estava do outro lado de lá, impossível de ver alguém partir. Dá para entender ou não? Impossível. Então as pessoas que viram eles partirem estavam no lugar da onde eles partiram. Estavam no lugar de onde eles partiram. Esta multidão, vendo eles partindo, e cidades, lugares próximos ali, o que eles fizeram? Ficaram parados, de braços cruzados, olhando para o tempo? Não. Eles correram. E correram não foi num barco, não. E muito menos numa Ferrari, numa Mercedes. Não. Eles foram a pé. Eles foram a pé. Eles correram tanto correram numa velocidade tão grande. Não me pergunte se tenho uma das respostas, obreira, que eu não sei responder na Bíblia. Uma das respostas, senhor dele aqui, se o senhor me perguntar, eu vou falar logo, não sei. Não sei, não sei. A gente não sabe, é melhor ficar quieto. Não sei, não sei. Se eu sei, sei. Tudo bem, eu respondo. Mas se eu não sei, então eu vou falar, não sei responder isso aí para você. E esta é uma delas. Não me pergunte como que essas pessoas chegaram lá do outro lado primeiro do que eles. Não me pergunte como. E não, nem adianta me perguntar como. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando eles estavam chegando lá, a multidão já tinha chegado primeiro. Eu vou ler. Aqui no versículo, apóstola. Versículo, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aqui, ó, versículo 32. Leia aí para mim, apóstolo, por gentileza, a seguir. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, o viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Diga glória a Deus. Jesus partiu, a multidão estava lá. De barquinho, uma linha reta. Para chegar aonde eles estavam, tinha que fazer uma volta gigantesca, quilômetros. Eu posso falar isso para você com propriedade de causa, porque eu já estive lá, ok? Não estou falando porque me falaram, porque eu vi em desenho, não. Eu estou falando porque eu estive lá. Eu estou falando porque eu andei de ônibus lá. E são horas e horas e horas para você dar o retorno todinho para poder chegar do outro lado. São horas e horas. É estrada, chão, estrada fora. E por barquinho não. Por barquinho é uma linha reta. Questão de 1 hora ou menos você já chega do outro lado. Como é que essa multidão chegou primeiro lá?
A multidão chegou primeiro. A multidão chegou primeiro. Talvez eu não tenha uma resposta para lhe dizer como eles chegaram, mas eu tenho uma resposta espiritual para te dar. Pergunte qual? Quem quer, chega na frente e alcança o milagre. Quem quer, chega na frente e alcança o milagre. Porque quem quer, não fica pondo empecilhos, obstáculos. Ah, é longe, eu não vou. Ah, não sei o quê. Ah, está desempregado. Vou levar ficha lá, mas tem tanta gente desempregada. Acho que eu não vou conseguir ali. Ah, mas acho que não vai dar certo. E vai botando um bocado de empecilhos, vai botando um bocado de problemas, de obstáculos na frente. Sabe quando que esta mulher, esta pessoa, este homem vai chegar longe? Nunca. Nunca. Porque quem quer chegar longe, alcança milagres. Aquela multidão não mediu esforços. Eles disseram o que com eles? Não importa se tiver que dar essa volta toda, vamos correr. Que se a gente correr, a gente chega primeiro do que eles lá. Então para que esse negócio de ficar dizendo assim, eu preciso correr atrás disso, preciso correr atrás daquilo, preciso correr atrás daquilo. Para com isso. Você não acha que já passou da hora de você correr na frente disso? Não é correr atrás, é correr na frente, meu filho. Estou lhe dizendo isso porque a palavra de Deus diz que os sinais seguirão aos que creem. Os sinais de Deus seguirão aos que creem. Então quem quer, quem deseja, corre e não coloca obstáculos, empecilhos na frente. Quem quer, quem deseja, chega na frente e alcança o milagre. Digam glória a Deus. Aquela multidão quis o quê? Eles quiseram ter um encontro com Jesus. Eles quiseram ver Jesus, quiseram estar na companhia de Jesus, quiseram estar com Jesus. E por esta razão eles chegaram primeiro do que eles ali. É isto o que de repente esteja faltando em cada um de nós. É corrermos um pouquinho mais para chegarmos na frente e alcançarmos os milagres. Caso contrário, nós podemos ficar para trás. E Deus não chamou você para ficar para trás. Deus ele chamou para te colocar à frente e ser o mais do que vencedor em nome de Jesus. Digam glórias ao Senhor. E a palavra de Deus diz mais aqui no versículo de número 30 e 34, que diz: Ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Depois eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, e já avançada a hora. É deserto este lugar e é avançada a hora. Como que aquela multidão chegou naquele deserto, meu Deus? Quem quer chega longe e alcança o milagre. Você vai chegar longe para a honra e a glória do nome de Jesus, ainda que você esteja atravessando um deserto. Mas preste atenção, neste deserto Deus tem um banquete, tem um milagre preparado para a tua vida. Está escrito lá, vamos lá, apóstolo, versículo 36. Vamos lá. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Presta atenção.
o que é mais? 5 pães ou 2 peixinhos? Ou 200 denários? É claro que é os 200 denários. Porque com 200 denários eu compraria muito mais do que 5 pães e 2 peixinhos. Vai de como você expressa para Deus o que você tem. Você pode ter muito, e ao mesmo tempo para Deus isto não é nada. Você pode ter pouco, mas esse pouco abençoado para Deus é muito. Você está compreendendo? Os discípulos disseram que nós temos aqui 200 denários. 200 denários. O que é isto para alimentar essa multidão? Dali a pouco aparece um menino, muito menos do que isso. 5 pães e 2 peixinhos. Que não custava nem um denário. Nem um denário. E o menino falou: ó, Jesus, o que eu tenho é isso aqui, ó. Porque para aquele menino, aqueles 5 pães e peixinhos estava abençoado por Deus. E para Deus aquilo era muito. Para Deus aquilo era muito. O Senhor Jesus então apanhou os 5 pães e os 2 peixinhos. E ele fez ali um grande milagre. Se os discípulos dissessem para Jesus: Jesus, eu tenho aqui 200 denários, mas eu creio que o Senhor pode multiplicar e abençoar toda esta multidão, com certeza o Senhor iria fazer um milagre com aqueles 200 denários e toda aquela multidão seria abençoada. Digam glória a Deus. Mas o Senhor, ele pega o pouco, mas um pouco abençoado, e transforma aquele pouco em muito. Por isso que a palavra de Deus diz: seja fiel no pouco, e sobre o muito você será colocado. Dá glória a Deus e aplauda Jesus aonde você está aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Eu me lembro, depois você confere lá na segunda multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus perguntou para eles se eles tinham algum pão, e eles disseram que não, e depois lembraram, entre aspas, que tinha um pão lá dentro do barco. Isto significa o quê? Falta de confiança na provisão de Deus. A falta de confiança na provisão de Deus faz com que eu esconda, com que eu retenha, não crendo, não acreditando que Deus, ele tem o poder de prover na minha vida. E eu pergunto para você: qual o milagre foi maior? Na primeira ou na segunda multiplicação? Na primeira. Na primeira multiplicação. Por quê? Porque o menino não escondeu nada de Jesus. Diga glória a Deus. E na segunda multiplicação houve apenas 7 cestos de pães cheios. E na primeira multiplicação houve 12 cestos cheios. Porque aquele pouco foi entregue na sua totalidade nas mãos do Senhor Jesus. Digam glórias ao Senhor. Agora preste atenção neste milagre, amado, no versículo de número 37. 37 a seguir. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos. O que é 5 pães e 2 peixinhos diante de 200 denários, amados? Teoricamente não seria nada, porque com 200 denários daria para mim comprar quantos pães e quantos peixes naquela época? Muito mais do que 5 pães e 2 peixinhos. Diz mais, vamos lá. Em grupos sobre a relva verde.
E o fizeram repartindo. Você está no versículo 39? 40 agora. Leia o 39 novamente para mim, por favor. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Parou? Eles estão aonde mesmo? Eles estão aonde? Deserto. A gente já esteve lá. O que a gente vê naquele deserto? Fala aí. O que a gente vê naquele deserto? Nada. Se vê alguma coisa é o quê? Acácia, que é uma árvore bem espinhosa ali. Sarça. E uma palmeira ou outra. E olha lá. Dependendo do local. Eu já estive lá. Eles estavam no lugar deserto. Jesus apanha o pão, pãozinho, os pãozinhos, peixinho do menino. Dá ordem as pessoas se repartirem de 50 e 50. Fica 50 aqui, 50 ali, 50 aqui, 50 lá. Tudo bem, Jesus? Pronto? Agora senta na grama. Agora sentam-se. Relva é grama, senta na grama. Deserto. Quem fez aparecer aquela grama ali? O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Ele vai nos conduzir aos pastos verdejantes. O único que não vai lhe deixar faltar absolutamente nada chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o nosso pastor e nos conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Diga glórias ao Senhor. Eu quero dizer ao amado que está me ouvindo agora, este deserto que você está passando na sua vida, este deserto, esta quarentena, esta luta, esta guerra que nós estamos passando no nosso querido e amado Brasil, todos nós estamos no mesmo barco, mas creia neste pequenino profeta do Senhor. Deus está mandando lhe dizer: tem um milagre neste deserto. Tem um milagre do pastor Jesus neste deserto que você está passando. Só quem crê nisso solta um grito de glória a Deus. Tem um milagre de Deus do pastor Jesus neste deserto. E a prova de que tem um milagre neste deserto é ele dizendo para a multidão: assentai-vos na relva, assentai-vos na grama. O Senhor está dizendo para mim e para você: fica calmo, tranquiliza o teu coração, fique em paz, aquieta esta alma, descanse em mim, que você vai ver um milagre que eu vou fazer. Eu tenho a mais absoluta certeza no meu coração, seu Vanderlei. Eu tenho a mais absoluta certeza, e eu falei isso para os pastores aqui hoje, que depois que passar esta quarentena, você vai ver a bonança, o milagre, a prosperidade que Deus vai derramar sobre este lugar e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, levanta a sua mão aí na sua casa e diga: eu recebo para mim esta palavra profética, em nome do Senhor Jesus. E eu finalizo esta mensagem, não precisa nem ler mais nada. Por quê? Porque o Senhor Jesus, antes de operar o milagre na multiplicação, Ele pede aos discípulos que dividam as pessoas de 50 e 50. Era uma multidão de pessoas, divida de 50 e 50. E assentam eles sobre a relva, porque eu sou o pastor que conduzo as minhas ovelhas aos pastos verdejantes. Eles estão assentados, descansados, o grupo de 50 e 50. Sabe o que significa isso? Pergunta para mim o quê? Antes de Jesus operar um milagre, Ele quer
que você organize a sua vida. Porque Deus, Ele não dá milagre para gente desorganizada. Eu falo mesmo, dona Sônia. Deus, Ele não vai dar milagre para gente que tem a vida toda bagunçada. Deus, Ele não vai dar milagre para a tua vida que está toda uma bagunça. Ele está dizendo: arruma a casa, arruma isso aí, é grupos de 50, arruma direitinho, e depois que tiver tudo arrumadinho, tudo organizado, você vai provar do milagre que eu vou fazer. Assim que todos assentados, leia para mim aí, vai, apóstolo, vamos ler, não tem jeito não, tem que ler, versículo 39 a seguir, leia novamente. Porém ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e cada mistério de 50 nessa em palavra, 50. Sim. Tomando 50 e 50. ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Glória a Deus. Sobraram quantos cestos? Quantos cestos? Da onde apareceu esses 12 cestos? Será que quando eles saíram do outro lado, disseram: vamos levar 12 cestos? Será que eles se programaram para isso? Claro que não. Que negócio é esse? Sobraram 12 cestos no meio de um deserto. Quem levou aquele cesto lá? Quando Deus quer operar um milagre, Ele providencia o cesto. Ele providencia a rede fortalecida. Ele providencia o peixe no mar. Ele providencia a brasa, o peixe assado, meu filho. Diga glória a Deus. Não te preocupes. Aonde que eu vou levar isso aqui? Aonde que eu vou colocar? Aonde que eu vou colocar lá? Aonde que eu vou colocar? Aonde que eu vou colocar? Fica tranquilo, meu filho. Quando Deus opera o milagre, Ele providencia tudo para você. O que você tem que fazer é ir na frente. Não coloque obstáculos. Não coloque empecilhos para buscar a Jesus. Não meça distância. Ah, mas eu não vou para a igreja porque está chovendo. Eu não vou para a igreja porque é distante. Eu lembro do seu Vanderlei, quando vinha na igreja, ele morava lá no Ipiranga. Ele morava no Ipiranga. Ele vinha, gastava mais de 1 hora para vir para cá, acho que 2 horas para vir para a igreja. E ele vinha, não colocava empecilhos. Teve uma vez que ele chegou na igreja, eu estava fechando a igreja. Sabe o que eu fiz? Eu falei: não é justo eu ir embora para casa e deixar esse homem sem um culto. Sabe o que eu fiz? Abri a igreja de novo, coloquei ele lá dentro, fiz outro culto para ele dentro da igreja. Porque não era justo eu despedir ele da porta da igreja. Não, está fechando a igreja aqui, vai embora. Não, não é justo isso. Um homem que gastou 2 horas para chegar na igreja, e quando chega na igreja, eu fechar a porta e mandar ele embora? Não, senhor. Entra na igreja, seu Vanderlei. Vamos fazer o culto com o senhor aqui. Fiz o culto com ele na igreja. Eu, ele, minha esposa ali, e Jesus no meio. E ele saiu abençoado. Olha o resultado que ele é hoje aí. Um homem abençoado por Deus. Diga glória a Deus. Então quem quer buscar Jesus não mede esforços, não mede distância. Quando você faz isso, Deus, Ele providencia a relva, Ele providencia o cesto, Ele providencia o milagre. E você pode ter certeza que vai sobrar o que Deus vai fazer na sua vida, meu filho. Porque o que Deus faz, Ele não faz para faltar nada. Ele faz para transbordar a sua vida. O salmista Davi, ele já dizia:
preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice se transbordará. O que Deus tem para você é para transbordar, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você fique de pé e adore ao Senhor aquele louvor, o pastor Reinaldo, que você acabou de louvar agora, o deserto, aquele deserto da... A gente cantou à tarde no culto das 15. Nuvem entrou no deserto e a nuvem estava por perto. Não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Louve ao Senhor, levante a cabeça, meu filho. O povo entrou no deserto e não havia doente. Maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. Receba o teu milagre aí agora, em nome de Jesus. As pernas